Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia! Oi, amigo, tudo bom? Que bom ter você aqui com a gente. Sátiro, Ana, Ademir, Mabel, Adriele, Fernando, Ana, amém. Minha querida, Deus abençoe poderosamente seu dia também. Obrigada. Amados, queridos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda, a melhor semana das nossas vidas até então. Que seja uma segunda e uma semana de alegria, de amor, de paz, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de bondade. Que seja um dia, uma semana onde a gente busca mais ao nosso Deus, queridos, que a gente faz as nossas orações, rasga o coração para Ele, que a gente realmente coloque Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida e no nosso coração. E hoje, queridas, nós vamos falar sobre uma passagem muito poderosa que a gente encontra lá em João, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Nós temos muitos aprendizados nessa passagem. Antes, vamos fazer a nossa oração e depois vamos declarar o Salmo 91 sobre o nosso dia, sobre a nossa semana e vamos entrar nessa palavra, tá bom, queridos? Então, quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração, vamos fazer a nossa oração. Aninha, parabéns, minha querida, mais uma aniversariante de outubro, glória a Deus pela sua vida, Deus seja louvado, que o favor, as bênçãos do Senhor te acompanhem a cada respirar seu, que o Deus seja sempre o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua torre alta, o seu lugar de descanso, que você sempre, 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 querida, possa comer os melhores frutos dessa terra, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, vigorosamente, hoje e todos os dias da sua vida. Esse é um dia muito especial. Foi o dia que Deus olhou para você e falou: vai, minha filha querida Ana, você tem uma missão na terra. E com certeza, minha querida, você está fazendo a sua missão, aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer, e que seja sempre assim, em nome de Jesus. Bom dia, Manuela, Jussara, Giovanni, Maria da Guia, bom dia. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia, por essa semana que estão começando agora. Pai, obrigada por nos segurar com a sua destra vitoriosa. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Pai, nós agradecemos pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua blindagem a cada respirar nosso. Paizinho, obrigada, Pai, por nos ensinar a cada dia como nos tornarmos seres humanos melhores, Pai. Queremos avançar, Pai. Pedimos perdão pelas vezes que erramos, pelas vezes que falhamos. E assim como a sua palavra, Pai, com a palavra de hoje, que dá um comando, não apenas físico, mas espiritual, da gente se levantar. Que a gente sempre se levante, Pai. E a gente sabe que a gente se levanta cada vez mais forte, porque a gente aprendeu e a gente segue, Pai. Segue com o coração leve, de perdão, de amor, de alegria. Paizinho, obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor é aquele que nos ensina a sermos fortes e corajosos. Obrigada, Pai, por ser aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em cada um de nós. Obrigada pelo seu convite diário de lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, pela vida da nossa querida Aninha, que está sempre aqui conosco no Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada por esse dia tão especial, esse aniversário, esse dia tão poderosamente, vigorosamente especial, porque é aniversário, o dia de celebrarmos a vida da nossa querida Aninha. E também, Pai, estendemos a todos os aniversariantes do dia as mesmas bênçãos, os votos de alegria, de paz, amor e de uma vida de comunhão com o Senhor.
Queremos nesse dia, mais uma vez, dizer, Pai, que nós somos completamente dependentes do Senhor. E somos, Pai, e sem Ti, nós não somos nada, nada de nada, Pai. Mas com o Senhor, Pai, nós somos maioria. E ajude-nos a cada dia, Pai, nos alegrarmos e sempre lembrarmos, Pai, que o maior habita em nós. Obrigada, Pai, por escolher morar e habitar dentro de nós. E que a gente sempre lembre que o maior habita em nós. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por esse dia, por essa semana. E nós descansamos na certeza de que o Senhor já cuidou de tudo. Nós recebemos a Sua palavra sobre a nossa vida para esse dia, Pai, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que Te amam, Pai. Obrigada também porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que escolhem, Pai, priorizar uma vida de comunhão com o Senhor. Obrigada, Pai, pela Sua graça. Muito obrigada, Pai, pela Sua graça, pelo Seu favor e por nos dar a honra de termos a alegria da Sua presença. Nós Te amamos, Te louvamos e Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém, 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 minha querida. Obrigada, viu? Deixa eu abençoe também, obrigada. Paulo, Karen, oi, meu amor, tudo bem? Que bom você aqui com a gente. Amei te reencontrar semana passada, Márcia, Rosângela. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa incrível segunda-feira, 13 de outubro de 2025. E vamos, antes da gente entrar na nossa palavra do dia, que está lá em João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9, vamos declarar o Salmo 91 sobre a nossa semana, queridos. Se você puder, repete em voz alta aí onde você está. Se você não puder repetir em voz alta, repita em silêncio, repita com a voz do coração. Mas repita, declare sobre a sua vida. Bom dia, Luciene. Bom dia, amém, Rogério. Vamos lá, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, que nos protege, nos cura, nos transforma e nos ensina cada dia que Ele é o escudo protetor da nossa vida. Ele é o nosso escudo protetor. Então se refugie sempre
no Senhor, queridos. Bom dia, Denise, Angélica, Salim, Igor. Amém, amém, Aninha, obrigada. Nossa aniversariante do dia. Queridos, agora vamos lá para João, capítulo 5. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, amados, preciosos, quantos aprendizados nós temos aqui, né? Tem algo, queridos, que muda toda a nossa vida. É uma palavra muito simples, mas nem sempre estamos dispostos a fazer, nem sempre fazemos, que é a atitude. Então, às vezes, porque alguém disse, como no caso aqui, alguém disse que ele só poderia ficar curado dessa forma, quando as águas se agitassem e que ele fosse o primeiro a entrar no tanque, então ele seria curado. Então, alguém disse isso para ele, ele acreditou, ele tomou como uma verdade absoluta para a vida dele. Mas claramente aqui a gente vê, através dessa palavra, que não é assim, queridos. É uma atitude que muda tudo na nossa vida. É uma atitude, é uma decisão, é uma escolha que muda tudo na nossa vida. Mas a gente precisa ficar atento, porque quantas vezes alguém diz uma coisa pra gente e a gente toma aquilo ali como uma verdade absoluta, sem ir lá olhar, observar. Será que não tem outro jeito? Será que é exatamente assim? Será que foi exatamente assim? Será que não existe mesmo uma outra forma de fazer isso acontecer? E a gente abraça aquela situação, aquilo, como que alguém disse, como sendo uma verdade completa e absoluta. Queridos, sempre observe, aprenda o que Deus diz através das Sagradas Escrituras. Deus abre um caminho onde parece não haver um caminho. Então não é porque alguém disse ou porque você decidiu acreditar nisso que é verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a gente vê que uma atitude, uma busca, uma vontade de mudar, uma vontade realmente de querer sair daquela situação, faz com que grandes milagres aconteçam. E a gente já vê aqui nessa passagem que ele não tinha ninguém, ele entendia esse paralítico que estava ali há 38 anos, ele entendeu, ele acreditou que ele não tinha ninguém. Queridos, quando você pensa de repente que você toma alguma coisa como uma verdade absoluta e você pensa, eu não tenho ninguém, jamais se esqueçam que assim como a gente acabou de ver que aconteceu com ele, Jesus encontrou esse paralítico. Jesus foi ao encontro dele. Jesus se compadeceu desse homem que estava ali há 38 anos acreditando numa determinada história. E aquelas pessoas todas que estavam ali,
elas acreditaram exatamente na mesma história e elas ficavam ali, esperando alguma coisa acontecer e esperando uma água se agitar. Então, o primeiro que entrasse ali seria curado. E a gente viu que ele não precisou disso para ser curado. Então, queridos, muito cuidado com as coisas que vocês ouvem e tomam na sua vida como uma verdade absoluta. Não só sobre alguma determinada situação, mas também sobre você, quem você é, situações, palavras de outras pessoas que possam ferir sua identidade. Você não é o que as outras pessoas dizem. Você é quem Deus diz que você é. E pode ter certeza que o que ele tem a seu respeito, o que ele pensa a seu respeito é bom, é muito bom. E ele vê quando nós estamos ali em alguma situação, ele vai ao nosso encontro. Então, queridos, Jesus nos encontra, assim como ele encontrou esse homem. Veja, eles esperavam essas águas se agitarem. E de vez em quando desceu o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Agora veja esse homem. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Queridos, que de repente você está também na sua vida, alguma área da sua vida, alguma coisa que está paralisada, tem anos e anos e anos, porque você acreditou em alguma coisa que alguém disse. Queridos, acredite, fique com o que o Senhor diz, não há nada que seja impossível para Ele, nada é nada, tenha essa fé radical em Deus, não há nada que Deus não possa fazer por mim, ponto. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Queridos, pode parecer óbvio, mas por que Jesus perguntou para ele se ele quer ser curado? Toda a cura, toda a libertação começa com uma pergunta. E Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? A cura começa, queridos, com a vontade de mudar. Porque por incrível que pareça, tem gente que está ali paralisada numa determinada situação durante semanas, meses, anos aquela pessoa está naquela situação, mas ela prefere estar ali, se colocando no lugar de vítima, no lugar de que, fizeram isso contra mim, eu sou coitadinho, sou coitadinha, olha lá o que aquela pessoa fez há tantos anos atrás, e ela só sabe falar desse assunto. Ela encontra com as pessoas, ela só tem esse único tema na vida dela. Ela só tem esse assunto na vida dela. Porque ela ficou presa naquele passado. Ela ficou presa naquela situação. E quantas vezes a gente conhece pessoas assim, que a pessoa não tem outro assunto. Você fala oi pra ela e ela já começa a falar, não, porque o fulano há 20 anos atrás, a fulana há 15 anos atrás fez isso, fez aquilo. E a pessoa não segue a própria vida. Queridos, isso claramente mostra que a pessoa está ali segurando uma raiva, uma mágoa, uma falta de perdão. E, voltando aqui para o tema da nossa live, ela acreditou que ela era aquela pessoa e ela ficou vivendo ali sendo aquela pessoa. Mas, queridos, quando nós estamos decididos verdadeiramente a mudar, não há nada que vai nos paralisar. Não há nada, queridos, porque nós temos Jesus conosco. Imagina Jesus perguntando para ele, você quer ser curado? E veja o que ele respondeu. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mas a pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta que Jesus fez para ele é, você quer ser curado? E ele, que estava ali naquele cenário, naquela situação onde ele acreditou que a única possibilidade para ele dele ser curado era essa, respondeu exatamente assim para o Senhor Jesus. E, queridos, a gente precisa prestar atenção também
quando Jesus pergunta pra gente, você quer ser curado? Você quer uma mudança de vida? O que você quer que eu faça por você? O que a gente está respondendo de volta? Nas nossas orações, o que a gente está falando para Jesus? A gente está assim que nem ele, achando que só existe um único caminho, uma única solução, uma única possibilidade. Como se Jesus não fosse capaz de todas as coisas. Não há nada. Sabe o que é nada, queridos? Absolutamente nada que seja impossível para Deus. Risque a palavra impossível do seu dicionário, porque com Jesus nós podemos todas as coisas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então veja, quando Jesus pergunta para você, você quer ser curado, você quer ser curada, o que nós estamos respondendo de volta? Sim, eu quero. Toda cura começa com uma vontade de mudar, com uma atitude, uma vontade verdadeira de ser transformado, de sair daquele lugar de vítima, de não tenho ninguém, de porque os outros chegam lá antes de mim, porque não tenho ninguém que me ajude a entrar naquele tanque, então quem chega, ficou aqui há anos assistindo as pessoas entrando naquele tanque, que nem ele, entrando naquele tanque, sendo curado, eu aqui, olhando. Mas Jesus se compadeceu dele, que ele estava há 38 anos assim, achando que a única possibilidade dele ser curado era essa. E a gente precisa vigiar para não achar, queridos, que projetar em alguém, não tenho ninguém, então como que eu vou chegar até aquele tanque? Não tenho ninguém, então como que eu vou chegar lá? Não tem, então como? O como é com o Senhor, queridos. E Ele sempre vai fazer completamente diferente da forma como a gente achou que Ele fosse fazer. Ele sempre vai fazer de uma maneira muito melhor, mais adequada, na hora certa, no tempo certo. Mas a gente precisa entender que Jesus vai perguntar pra gente, queridos. E a cura começa com a vontade de mudar. Isso em tudo na nossa vida. Realmente, eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu não quero mais entrar dia, sair dia, entrar ano, sai ano. E eu tô só pensando, remoendo aquele assunto dentro de mim. Queridos, a nossa vida aqui na Terra é uma só. O que você anda fazendo com seus minutos preciosos, com seus dias preciosos? Pensando incessantemente numa outra pessoa, pensando incessantemente num determinado assunto, para quê? Por quê? Já foi, já passou. Libera perdão para essa pessoa, libera perdão para essa situação. Não significa você concordar, mas significa você ser livre, para você poder avançar, para você viver os seus sonhos, os seus planos, o projeto que Deus tem para a sua vida. É para a sua vida, não desperdice mais um minuto precioso, queridos, da sua vida, pensando em como poderia ter sido e não foi. Saiba, queridos, que Deus faz tudo novo de novo. Disso que você acha que acabou, que virou pó, Deus pega esse pó e Deus faz milagres em cima de milagres. E Deus transforma tudo, e Deus sopra a vida. E Deus começa a trazer pessoas, Deus leva pessoas da nossa vida. Deus também traz pessoas para a nossa vida, queridos. E a gente vai a cada dia agradecendo a Deus pela mudança, pela transformação. Agradece para aqueles que estiveram conosco naquele tempo. Abençoe a saída deles da nossa vida. Agradecemos para aqueles que estão chegando. Abençoamos também as pessoas que estão chegando na nossa vida. E assim nós vamos a cada dia com o Senhor, aprendendo todos os dias, queridos. E o paralítico não respondeu que sim. Ele disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, esse levante aqui que Jesus falou para ele, não é apenas um comando físico, é um comando espiritual. Levanta, levanta, levanta. Agora veja, ele se levantou, ele acreditou. Quando Jesus olhou para ele, levante-se, ele se levantou, queridos. Então, fique com essa palavra na nossa vida, no seu coração. Jesus também dá um comando, não é um comando apenas físico, mas um comando espiritual para você e para a sua vida. Levante-se, 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 sai desse lugar, levante-se. E para ele falou, pegue a sua maca e ande. E ele acreditou naquilo que Jesus estava falando para ele.
Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E mais uma vez a glória de Deus se manifestou. Queridos, veja então quantos aprendizados. Nós continuamos aqui com muitos aprendizados. Nós vamos parar aqui no versículo 9, para que você pare um pouquinho, reflita nessa palavra. Jesus dando esse comando espiritual para você: levanta, 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 chega. Você já ficou tempo demais nessa situação. Você já ficou tempo demais sofrendo nessa situação. Você ficou tempo demais acreditando que você é essa pessoa. Você ficou tempo demais acreditando porque alguém te disse isso na sua infância, alguém te disse isso em algum momento da sua vida. Você acreditou, você tomou isso como uma verdade absoluta. Chega, se levanta. Se levanta, chega, sai desse lugar, vai seguir a tua vida. Vai viver os planos que Deus tem para você. Nesse dia, se você realmente decidir ter uma atitude, decidir se levantar, nada vai parar você. Nada nem ninguém vai parar você. Queridos, nada é capaz de parar uma pessoa determinada, uma pessoa comprometida, uma pessoa que realmente está disposta a mudar a vida, realmente está disposta a fazer acontecer. Nada. Só que tem muitas pessoas que ficam assim, como a gente acabou de ver nessa passagem, ficam esperando uma outra pessoa. Então eu tô aqui, tô esperando que aquela pessoa me ligue. Eu espero que aquela pessoa mande a mensagem. Eu espero que alguém Levanta, vai atrás, vai em busca, faz acontecer, faz a sua parte cheia de atitude, tenha atitude. Faça a sua parte, que você pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Fique perto do Senhor, ore, clame e Ele vai te dar um comando. Faça, entre em ação e você pode ter certeza, queridos, que a parte dele Ele vai fazer. E milagres que pareciam não ser possíveis, porque você em algum momento acreditou que talvez não fosse possível. Quando você decide acreditar, quando você toma essa atitude de fé pra você e fala: opa, eu não sou essa pessoa, eu não sou aquilo que disseram, eu sou amada, eu sou amado, eu sou filho amado, eu sou filha amada, Deus tem um plano bom pra mim. Não é um plano de causar dano, é um plano de me dar esperança, um futuro. Deus diz que quando eu busco Ele com todo o meu coração, eu encontro. A Bíblia me diz que tem um convite de Jesus todos os dias para mim. Vinde, se eu estou cansada e sobrecarregada, que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E tem uma promessa de Jesus aí: e eu vos aliviarei. Então, sim, você está cansado, sobrecarregado, para Jesus, você encontra uma promessa de Jesus. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados vão para Ele, encontram descanso, encontram alívio. Mas você está indo ou você só vai reclamar para Jesus? Reclamar e reclamar. A gente sabe que a reclamação não resolve nada e a reclamação não ajuda ninguém. Mas uma atitude, como a gente vê tantas e tantas vezes aqui na Bíblia, a pessoa com atitude, a pessoa que foi atrás, a pessoa que buscou, ela encontrou o milagre. Ela alcançou o milagre, queridos. Então, uma atitude muda tudo. Então, ao invés de ficar nesse lugar, que ainda assim Jesus se compadece, ao invés de ficar nesse lugar de, ai, que não dá, não tem ninguém, ai, porque eu fico vendo as pessoas entrando ali, sendo curadas. Será que você não está com essa mesma atitude na sua vida? Ah, porque eu tô aqui, que eu fico vendo a fulano avançando, a fulana se avançando. Não, e realmente a minha vida deve ser isso aqui mesmo, né? É, só para os outros, não tem para mim. Enquanto você ficar ali, nesse lugar, é mais disso que você vai ter. Mas se você ouvir o comando do Senhor, levante-se, você se levanta e você vai em busca, porque você entende que a sua vida aqui na Terra é uma só, que cada dia vale muito, que cada dia é um presente de Deus, que ao invés de você reclamar, você vai agradecer. Ao invés de ser ingrata, você vai ser grato, você vai ser grata e agradecer por tudo aquilo que Deus já fez por você, agradecer por um dia. Não tenha motivos para agradecer, pode ter certeza que você tem muitos motivos para agradecer.
Não tenha a menor dúvida que você tem muitos motivos para agradecer. Basta tirar os olhos da reclamação, da falta, da ranzizice, do azedume e colocar os olhos no amor, na gratidão, em tudo o que Deus já fez por você e encontrar razões, muitas razões para você agradecer, para você ser grato. Qualquer coisa você também escreve, sou grato por, e vai agradecendo todos os dias, vai mudando a sua lente. Vai mudando a lente, troque a lente do seu coração, queridos. Pare de pensar dia e noite e dia, determinada pessoa, determinado assunto. Se for para pensar dia e noite e dia, que seja em Jesus. Em ficar mais perto dele. Em permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme, nos mude, nos guie. A gente precisa se abrir. Não pode ter um coração de pedra, um coração orgulhoso, arrogante. Mas sim, porque a Bíblia nos ensina que Deus resiste ao soberbo. E ela também nos diz que ele dá graça aos humildes. É um coração disposto a realmente mudar, um coração reconhecendo que errou, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto a se levantar e viver a novidade do Senhor. Novidade em cima de novidade, em cima de novidade, em cima de novidade. E Jesus disse para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E ele teve essa atitude, queridos, ele acreditou em Jesus. Ele acreditou. Então, queridos, fique com essa palavra no seu coração, na sua vida. Acredite naquilo que Jesus está dizendo para você. Faça, siga. Não desiste de buscar o Senhor. Vai lá, joga a rede mais uma vez. E que a sua rede fique cada vez mais firme. Que a sua rede espiritual fique cada vez mais firme. Cada vez mais firme, queridos. A ponto de você ter uma pesca abundante e a sua rede não se arrebentar, porque você está com a sua rede firme, no Senhor. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Então a cura começa com a vontade de mudar. É aquele dia, queridos, que você fala, para e reflete. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com os meus dias? O que eu estou fazendo com cada minuto precioso que não volta mais? Chega, sempre tem. O dia do chega, o dia do basta, que você pega para fazer, que você decide, que você começa a ter atitude para mudar a sua vida. Grandes milagres acontecem nesse lugar, nesse momento. Você fala, nada, ninguém vai me parar. Eu e Jesus somos maioria. Vamos embora para cima, meu Jesus. Me mostra, me ensina, me guia. Vamos fazer acontecer. Vamos mudar essa situação. Vamos mudar esse cenário. Eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte, eu sei que o Senhor vai fazer a sua parte. Eu vou ver milagres, milagres e milagres. Eu vou ter testemunho em cima de testemunho, em cima de testemunho. E experimentar uma vida plena, abundante, saudável e feliz junto com o nosso Senhor Jesus, que nos diz, eu vim para que tenha vida e a tenham plenamente, abundantemente. Tá bom? Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Vocês tenham todos uma semana muito abençoada. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Um beijo para todos vocês. Alice, minha querida, quanto tempo. Que bom você aqui com a gente. Rosângela, Anne, Márcia, Aninha, aniversariante do dia, Deus te abençoe. Amém, Angélica, amém. Obrigada, recebo com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Lopes, Maria, Fê, amém, minha amiga. Dri, tudo bom? Que bom que você com a gente, meu amor. Deus te abençoe também. Salomé, Tiago, Solange, Tabata, Aderrilton, Alecar, Diana, Ieda. Amém, querida. Melhor tá sempre por vir. Ale, Jailson, Pati, Dri, Nete, Pastora Marli, Pierre, a madrugada o milagre da semana, porque o Pierre acordou de madrugada para estar aqui com a gente. 7 horas da manhã, madrugada para ele. Sidney, Givanildo, Chaves, Eudinha, Salim, Raquel,
Rosângela, André, Denise, Igor, salve Snickers. Um beijo, querido Rodrigo, Aline, todos vocês que estiveram aqui, vocês que vão acompanhar depois a live aqui no Instagram, no YouTube. Obrigada, queridos. Que Deus abençoe vigorosamente a sua semana, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã.